Amados, nesse momento nós vamos meditar na palavra do Senhor. Nós vamos caminhar na sequência da nossa exposição do livro de Atos. E dessa vez eu quero convidar você a abrir comigo a palavra de Deus no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos. E eu farei a leitura a partir do versículo 1 até o versículo 25. E mediante essa história que mais uma vez manifesta a glória de Deus e o poder da redenção de Cristo Jesus, nós vamos ser edificados nessa noite. Abra comigo, portanto, a sua Bíblia e mantenha aberta enquanto estamos fazendo a exposição da palavra do Senhor. Atos, capítulo 12, versículo 1 ao versículo 25, diz assim: Por aquele tempo, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. Vendo que isto agradava aos judeus, prosseguiu mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou-o na prisão, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia em que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes. Sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. O anjo tocou no lado de Pedro e o despertou, dizendo: Levante-se depressa. Então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou: Coloque o cinto e calce as sandálias. E ele assim o fez. O anjo lhe disse mais: Ponha a capa e siga-me. Então, saindo Pedro, o seguia, sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, e ele pensava que era uma visão. Não sabendo que era real o que estava sendo feito pelo anjo, ele pensava que era uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual se abriu automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante o anjo se afastou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei que, de fato, o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judeu. Ao se dar conta disso, Pedro resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quando ele bateu à porta da frente, uma empregada chamada Rode foi ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ficou tão alegre que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava à porta. Então os outros disseram: Você ficou louca? Ela, porém, persistia em afirmar que era verdade. Então disseram: É o anjo dele. Enquanto isso, Pedro continuava batendo. Quando abriram a porta, viram-no e ficaram admirados. Ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão, para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tinha tirado da prisão. E acrescentou: Anunciem isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, foi para outro lugar. Quando amanheceu, houve grande alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Herodes, tendo-o procurado e não achado, submetendo às sentinelas o interrogatório, ordenou que se aplicasse a pena de morte. E descendo da Judeia para Cesareia, Herodes passou ali algum tempo. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores de Tiro e Sidom. Estes, porém, de comum acordo, se apresentaram a ele, e depois de obter o apoio de Blasto, que era assessor do rei, pediram a paz, porque a terra deles recebia alimentos do país do rei. Em dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra, e o povo gritava: É a voz de um Deus e não de um homem. No mesmo instante, um anjo do Senhor feriu Herodes por ele não haver dado glória a Deus, e comido de vermes morreu. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, trazendo consigo João, também chamado Marcos. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez, rogando ao Senhor que fale conosco através dela. Ó Deus maravilhoso, ilumina agora nossos corações, Senhor.
nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos, Senhor, que pelo Teu Santo Espírito nós sejamos edificados por ela. É só o Senhor que pode fazer isso. Não há eloquência, não há capacidade do pregador que possa, o Senhor, provocar a transformação de corações. Mas o Teu Santo Espírito pode fazer isso mediante a Tua palavra. E é isso que te rogamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, nós estamos no segundo dia de lockdown imposto pelo governo de Pernambuco. Essa é a situação que nós estamos nos encontrando por esse tempo. Uma situação estranha, uma situação da qual talvez nenhum de nós tenha imaginado anteriormente. E vocês devem ter acompanhado, pelo menos alguns com certeza fizeram isso, as questões que se estabeleceram no primeiro decreto, quando até mesmo as transmissões aqui, na nossa estrutura da igreja, foram impedidas. E após um movimento feito por alguns grupos evangélicos, alguns grupos cristãos, um novo decreto foi feito e nós tivemos uma espécie de autorização para estarmos fazendo isso agora com os irmãos. O que temos observado, queridos, não é apenas essa questão relacionada especificamente ao lockdown que agora nos encontramos, a cidade fechada, talvez muitos de vocês ansiosos em saber o que vai ser daqui a 15 dias, será que vão continuar, será que não vão? O que nós observamos é realmente que do Estado, o poder que se instaura, até mesmo o orgulho de muitos governantes e muitos políticos, se tem demonstrado cada vez mais claro entre nós. Nós temos observado, bem verdade, um exacerbar de energia política e de força para, de alguma forma, tentar demonstrar controle na situação. Isso se dá tanto nas prefeituras do nosso país, isso se dá tanto entre os governos do nosso país, nos estados, e até mesmo entre o governo federal, onde algo muito próprio da nossa sociedade brasileira, algo muito próprio da nossa política se instaura e mais uma vez continua, tendo a ver com essa nossa famosa idolatria estatal e o nosso messianismo político, onde a cada 4 anos nós votamos em alguém pensando, esse vai resolver nossos problemas. E isso é um problema. Porque muitas e muitas vezes nós somos submetidos a desmandos de um governo extremamente vaidoso. Isso não se refere apenas ao nosso atual presidente, mas a todos que passaram e provavelmente todos que passarão. É comum, inclusive, sair de nossos lábios palavras como, esses políticos são todos ladrões. Mas ao mesmo tempo que dizemos isso, nós estamos dispostos a dizer algo parecido com, mas espera aí, o governo serve como uma mãe para nós. E ele precisa oferecer tudo. E uma vez que nós entregamos tudo para o governo, não é natural também que quando ele queira, nos tolha esse tipo de tudo que entregamos? E ao vivenciarmos esse tempo, talvez nós nos perguntemos, será que estamos nos últimos dias? Será que esse governo que agora se instaura, seja ele global, como muitos estão falando, será que é isso? Mas agora, olhando para o texto que acabamos de ler, nós vamos encontrar algo não muito diferente daquilo que estamos vivenciando hoje. Pela graça de Deus e providência do Senhor, nós vamos observar aqui acontecimentos que se sucederam ao mesmo tempo em que Barnabé e Saulo estavam pastoreando lá em Antioquia. Nós vimos isso na semana passada. Eles estavam ali discipulando pessoas. Lembra que Barnabé começou a pregar, começou a ensinar e percebeu que não estava dando conta do trabalho ali em Antioquia. Ele precisou chamar um irmão e foi Saulo que ele convidou. Mas agora nós vamos ver coisas que aconteceram enquanto isso estava acontecendo. Aquele ano, pastoreado por Barnabé e Saulo. E vale a pena lembrar que Ágabo havia predito fome. Uma fome que seria global, que afetaria todo o império. Inclusive, os irmãos de Antioquia enviaram oferta através de Barnabé e de Saulo para abençoar aqueles que estavam em Jerusalém. Mas agora o que acontece em Jerusalém? Então a câmera se volta para Jerusalém e se volta para acontecimentos extremamente curiosos, onde o poder, o governo déspota de um imperador
se mostra como inimigo do evangelho. Mas ao mesmo tempo, enquanto Herodes Agripa I, que pensava ser alguém que detinha grande poder o suficiente para impedir o avanço do evangelho, foi vencido pelo poder de Deus. É por isso que nessa noite nós vamos observar que decretos do governo não podem impedir o avanço do evangelho. Eles não podem fazer isso, e nós vamos ver por quê. Primeiro, o que temos observado aqui no versículo 1 ao 5, é a perseguição que se estabelece contra a igreja. Isso, na verdade, nós já temos visto no decorrer da exposição de Atos. Nós já temos observado que mais e mais perseguições vão se acentuando, vão aprofundando em ódio contra os cristãos. E agora nós temos o rei que governa a região da Judéia, a quem pertence o poder e o governo de Jerusalém, e portanto a quem os cristãos estavam submetidos por ser ele a autoridade. Esse rei Herodes Agripa é o neto de Herodes, que tentou matar Jesus quando bebê. E esse Herodes Agripa tem amigos peculiares. Ele foi criado junto ali em Roma com imperadores, pelo menos dois. Calígula, que é famoso entre nós historicamente pela sua a peculiaridade sexual, poderíamos dizer assim. Era um homem mau, cruel e que se gabava de suas orgias e bacanais. E Cláudio, que era o imperador exatamente desse período, no qual nós já vimos, inclusive, relacionada à fome que seria estabelecida ali na região de Jerusalém também. E foi exatamente Calígula e Cláudio que colocaram Herodes Agripa e estabeleceram ele para governar nessa região e podendo, portanto, responder a Jerusalém, responder à região da Judéia por completo, inclusive algumas regiões das proximidades. Mas ele não era só amigo de imperadores, ele era amigo também de sacerdotes. Era um homem preocupado em estar bem com a sociedade, com a elite de Jerusalém. E, portanto, era amigo de saduceus, era amigo de fariseus, era uma pessoa preocupada com sua imagem, talvez porque quisesse manter o seu governo, quisesse manter a paz ali em Jerusalém, aquela que ele estava estabelecendo através do seu controle, do seu poder, dos seus decretos. Consequentemente, ele não poderia deixar inocente os cristãos. E é isso que vamos ver agora, a partir do versículo 1, quando o rei Herodes manda prender alguns da igreja para os maltratar. E o primeiro que ele faz isso é com Tiago. Tiago, filho de Zebedeu, Tiago, irmão de João. E aqui uma coisa interessante, que esse é o primeiro apóstolo a ser martirizado, ainda que não seja o primeiro cristão. Nós vamos observar que Estevão foi o primeiro cristão, e já estivemos expondo a história de Estevão. Mas agora o apóstolo Tiago é martirizado. O texto nos fala que ele foi decapitado, a espada foi a forma como ele morreu. Isso trazia vergonha para um judeu. Essa era a forma de morrer para um herege, para alguém que era um desrespeitador da lei do Senhor, e Tiago não era. E portanto isso trazia também uma vergonha para aquele que estava morrendo, como foi o apóstolo Tiago. É interessante observarmos que a história nos conta, especialmente pela pena de Eusébio de Cesareia, que quando o apóstolo Tiago estava sendo preso e levado ao tribunal para ser decapitado posteriormente, aquele que o prendeu, talvez pelo próprio testemunho do apóstolo Tiago, é muito interessante observar que ele certamente não se calou enquanto era levado para a prisão e depois para a execução. Aquele mesmo homem que o prendeu foi executado junto com o apóstolo Tiago, porque se converteu a Jesus Cristo através da pregação, do testemunho daquele que haveria de ser martirizado. Nós vamos observar, é claro, isso não está revelado nas Escrituras, mas está na história, o comprometimento do apóstolo, o comprometimento da igreja com a pregação do evangelho, mesmo diante da ameaça da morte, inclusive da certeza da morte.
É interessante observarmos também que após a morte do apóstolo Tiago não há uma substituição. Nós vamos observar aqui que eles não fazem mais uma vez uma eleição para que houvesse uma substituição para completar o colégio dos 12. Isso aqui já nos aponta para que o ofício apostólico já estava caminhando para o seu final. Ele é um ofício que tinha uma data de validade. E uma vez que os apóstolos morressem, esse ofício teria também o seu fim. E é exatamente o que acontece através da morte do último apóstolo, João, irmão de Tiago. Então nós temos Tiago, um irmão, morrendo como o primeiro apóstolo, e João, o outro irmão, morrendo como o último apóstolo. E essa morte de Tiago, a forma como ele morreu e tudo o que aconteceu, deu grande alegria para Herodes. Herodes observou que ficou bem na situação da sociedade judaica, que os judeus estavam contentes com aquilo que havia acontecido, e muito empolgado ele resolveu também prender Pedro. E agora o relato nos mostra que Pedro havia sido preso nos dias da Páscoa, e agora estava preso também esperando para ser executado. O texto nos mostra que Herodes estava apenas esperando que a Páscoa terminasse, porque seria ruim, talvez para a imagem com os judeus, fazer uma execução no período da Páscoa, onde era uma festa tão importante para os judeus. Enquanto esperava, Pedro estava preso. Pedro estava ali, guardado, por uma grande escolta de soldados. Talvez Herodes estivesse com medo que acontecesse o que aconteceu anteriormente, onde Pedro fugiu da prisão através de um anjo. Mas enquanto Pedro estava preso, a igreja orava. É assim que termina o versículo 5. Mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Pedro estava preso, mas a igreja estava em oração. Os céus não estavam fechados para a igreja poder orar, e ela fazia isso. Aqui nós vemos mais uma vez uma ênfase que o evangelista Lucas traz a respeito da igreja. A igreja estava sempre comprometida com a oração. A igreja estava sempre comprometida em falar com Deus e apresentar as suas situações mais difíceis. Tiago já estava morto, mas Pedro ainda não. Havia esperança. Será que Deus vai libertar Pedro? Eles não sabiam, mas eles estavam orando. Eles estavam comprometidos com isso. Na sequência da história, nós vamos ver a partir do versículo 6 que Pedro realmente é libertado de maneira miraculosa, com o poder sobrenatural de Deus ao enviar um anjo. O versículo 6 nos mostra que Pedro está dormindo. É interessante. Pedro está dormindo no dia anterior da sua provável execução. Pedro está ali com os seus algozes, os seus soldados que estão aprisionando ele. Alguns, inclusive, com algemas com ele. Mas ele dorme. Eu não sei você, mas eu não sei se eu estaria dormindo, não. Como é que alguém pode dormir sabendo o que provavelmente vai acontecer com ele no dia seguinte? Ele seria apresentado aos judeus, e a história não poderia ser diferente senão daquela que aconteceu com Jesus Cristo. Ele também seria levado à morte. Mas Pedro está confiante. O que nós vemos aqui é um Pedro que não está preso em ansiedades por causa do dia de amanhã, mesmo que há certa evidência para que seja o dia da sua morte. Pedro está confiante no Senhor. É um Pedro muito diferente daquele Pedro do barco, lembra? Onde Jesus dormia e, desesperado, juntamente com outros discípulos, foi chamar Jesus Cristo para que salvassem, como se Jesus não se importasse com a vida deles. Pedro agora confia. Pedro agora tem um relacionamento com o Senhor e ele sabe que o Senhor Jesus tem domínio, tem soberania, ele cuida dos seus. E Pedro, portanto, pode dormir o sono, não o sono do preguiçoso, mas o sono daquele que descansa no Senhor, o sono daquele que confia no Senhor. Lucas deixa enfático que essa vigilância que acontecia era não só interna, quer dizer, não havia apenas soldados amarrados a Pedro, mas também havia soldados na parte externa, que ali demonstravam o seu cuidado para com Pedro. E, portanto, o que nós observamos é o poder de Deus
em libertar o seu servo. Um anjo surge para resgatar Pedro. Um grande milagre acontece. Anjos são servos de Deus em favor da igreja. Isso é bom a gente lembrar. Deus envia seus anjos para cuidar de nós. Deus envia seus anjos para, com sua santa vontade, com o seu santo poder, cuidar de nós enquanto estamos em situações de risco. Portanto, esse anjo aparece, uma luz grande surge, o sono de Pedro é tão forte que ele nem desperta com a luz do anjo. É preciso que o anjo toque nele. Ei, Pedro, acorda, cara. Vamos lá, meu amigo. Talvez Pedro estivesse roncando muito alto. O anjo toca, as correntes caem. Ele ordena, cinja-se, coloque o cinto. Isso aqui é uma coisa interessante. Nós que estamos numa outra cultura fashion, nós não sabemos exatamente, né, como é que era a vida de alguém que usava uma bata ou um vestido como os homens daquela época. Mas as mulheres talvez tenham mais experiência que nós homens, mas se você estiver usando um vestido e você for tentar correr, você não consegue fazer isso, a não ser que você suba um pouco a altura desse vestido. E aí nós temos a função do cinto. O cinto servia para, uma vez que eles cingiam os lombos aqui, para que o vestido se tornasse um pouco mais solto e pudesse assim correr com mais liberdade, ou andar com mais liberdade. É exatamente isso que acontece. Nós vamos observar que Pedro coloca o cinto, coloca a sandália e põe a capa para acompanhar esse anjo. E aqui ele, né, de maneira muito, muito curiosa, o seu coração ainda está sem compreender todas as coisas, há uma confusão em tudo o que acontece, talvez seja um delírio, talvez o temor pelo dia de amanhã esteja sobressaindo na mente de Pedro. Ele diz, eu não sei se eu estou sonhando. E ele continua então seguindo a voz do anjo, eu não sei se estou sonhando, mas eu vou seguir o anjo, vai que, né? E é exatamente isso que acontece, ele vai seguindo o anjo, as portas se abrem automaticamente, talvez o anjo tivesse o controle, e ele abre aquela porta, sai para a rua, e o anjo some, e Pedro finalmente entende o que aconteceu. Foi um livramento do Senhor. Deus enviou o seu anjo com mão poderosa para me livrar de Herodes e dos judeus. Não, Herodes não tem poder para fazer o que ele quiser. Os judeus não poderiam, nas suas expectativas, destruir a igreja. Deus estava olhando tudo. Deus tinha domínio sobre tudo. E agora Pedro passa a correr para contar à igreja, para se encontrar com a igreja diante daquilo que lhe aconteceu, daquilo tudo que havia testemunhado. E ele vai fazer isso na casa de Maria, mãe de João Marcos. Aqui o texto fala que havia uma multidão reunida ali, então nós podemos imaginar que era uma família mais abastada, porque era exatamente assim que os cristãos conseguiriam se reunir. Uma vez que a igreja estava tão grande, especialmente a igreja de Jerusalém, onde tudo começou, não havia mais como eles se reunirem em pequenas casas. Era necessário que houvesse ali uma preocupação em encontrar casas maiores, com pátios maiores, para que pudessem ali se reunir, orar ao Senhor e adorar o seu santo nome. Talvez aqui fosse um domingo e é por isso que estivessem todos reunidos. Mas essa Maria, mãe de João Marcos, lembrando aí um pouco quem é João Marcos. João Marcos é aquele que foi companheiro de viagem de Barnabé e de Paulo. Foi também um personagem que causou a confusão entre Barnabé e Paulo, inclusive fazendo os dois se separarem, mas depois serviu como uma bênção na vida do apóstolo Paulo, que inclusive cita nas suas cartas, e também aquele que escreveu o Evangelho de Marcos. Essa casa, portanto, era grande, uma família rica, pessoas ali congregadas, adorando ao Senhor. E Pedro bate na porta. É curiosa a história, talvez você tenha rido junto comigo. Eu, quando mais uma vez, né, li essa história, dei uma boa gargalhada enquanto preparava o sermão. Porque, veja que curioso, Pedro está batendo na porta. Chega alguém, a empregada, Rod. Ela olha, vê que é Pedro, e o que ela faz? Continua deixando Pedro lá de fora e vai contar aos discípulos o que está acontecendo. E Pedro continua batendo na porta, esperando que alguém abra para ele, inclusive porque ele estava no meio da rua, talvez inclusive poderia ser preso. Mas lá está Rod contando para os discípulos, dizendo, olha, Pedro voltou, Pedro está vivo, Pedro está aqui na porta. E todo mundo, isso é mentira, é claro que isso não aconteceu, você está louca, você, coitada, perdeu o juízo. E outros dizem, não, no máximo que ela deve ter visto foi um anjo.
Talvez a alma dele tenha aparecido para Rod. E talvez aí algum mais esperto tenha dito: ei, vocês já pensaram em talvez abrir a porta? E aí foi lá que eles descobriram que Pedro realmente estava ali. E o que parece, houve uma grande confusão, as pessoas começaram a falar, e Pedro diz: oh, calma aí, deixa eu contar para vocês o que aconteceu. E passa a falar tudo o que havia acontecido com ele na prisão. E pede para que se anunciasse isso a um outro Tiago e aos irmãos. Aqui você vai ver isso no versículo 17. Quem é esse outro Tiago? Esse aqui é o irmão de Jesus. Aquele que será muito importante no capítulo 15, nós vamos ver isso quando no concílio de Jerusalém, tratando como é que os cristãos iriam se relacionar com os gentios. Mas esse irmão de Jesus, Tiago, também é aquele que escreveu a carta de Tiago, e é alguém que se torna extremamente importante, inclusive o presbítero de Jerusalém, aquele que é o pastor de Jerusalém, que cuidava desse rebanho. O texto continua e nos informa que quando Herodes descobriu que Pedro estava solto, a ira dele se levantou. E ficou muito irado. Os soldados procuraram, um grande alvoroço se deu, ninguém achava Pedro, e Herodes então estabeleceu um interrogatório. Chamou aqueles que estavam com ele, os sentinelas, e descobriu que ninguém sabia onde estava Pedro. E o que ele fez? Segundo a própria lei romana, executou aqueles homens, que deveriam agora receber sobre si a mesma pena que estava reservada a quem eles deixaram fugir, Pedro. E por isso, os vigias de Pedro foram executados também nas mãos de Herodes. O versículo 19 termina dizendo que Herodes desce para Cesareia e ali passa algum tempo. Nós observamos aqui o poder de Deus em libertar o seu servo, o poder de Deus em dominar, em governar a história e fazendo isso de maneira tão maravilhosa. É curioso perceber. Os irmãos estavam orando, os irmãos estavam intercedendo e quando Deus responde, até ele se surpreende com isso. Nós vamos observar que a igreja cristã, assim como nós, também era, a igreja inicial cristã, assim como nós, também era muitas vezes surpreendida pelas respostas de Deus, mesmo quando ele fazia aquilo que estavam orando. Finalmente o texto termina no versículo 20 ao 25 e nos fala que nenhum governo pode se achar divino. Nenhum governador pode se estabelecer como aquele que vai ditar as regras para a igreja. Havia uma séria divergência entre Herodes e os moradores da região de Tiro e Sidom, que ficavam ali na circunvizinhança da Judéia. E aí nós não sabemos exatamente que confusão que era essa, talvez relacionada aos alimentos, talvez relacionada a alguma outra situação, mas o ponto é que esses resolveram se apresentar a Herodes, para ter uma conversa com ele, e receberam o apoio de Blasto, que era um assessor do rei. E realmente estabeleceram a paz com Herodes. Eles não queriam perder as condições de alimento, especialmente em um período como esse de fome que havia se estabelecido. E aí surge uma história interessante que Flávio Joséfo nos ajuda a perceber como isso aconteceu de maneira mais detalhada. Lucas fala que houve um dia designado em que Herodes apareceu de traje real, assentado num trono. Flávio Joséfo, que é um historiador que nos fala um pouco também desse mesmo período, nos dá alguns detalhes sobre como foi que isso aconteceu. Então, nesse tempo do imperador Cláudio, nós temos uma homenagem ao imperador em Cesareia, e o imperador está ali, e Herodes aparece com uma roupa de prata, uma roupa reluzente, quando que o sol bate na sua roupa, é como se ele estivesse brilhando. E todo o povo que estava ali se maravilha com ele, dizendo: isso não é um homem, isso é um Deus. E aqui Lucas fala que ele falou como se fosse um Deus. E Flávio Joséfo, inclusive, chega a dizer que ele ouviu as pessoas dizerem isso. As pessoas clamarem dizendo: esse é um Deus. E ao invés de calar aqueles que o idolatraram, ele recebeu a glória para si. E Lucas deixa claro: Deus não dá sua glória a outro.
E aqui está Deus julgando a vaidade de Herodes, o orgulho de Herodes. E Herodes, enquanto se achava cheio de poder, naquele mesmo momento, foi levado às pressas para o seu palácio, morrendo 5 dias depois. Nós não sabemos exatamente de que ele morreu. Lucas, como médico, diz que ele foi comido de vermes e morreu. Não é um detalhamento, um diagnóstico muito exato para a nossa medicina de hoje. Mas aqui está o Dr. Lucas nos dizendo que o diagnóstico dele foi comido de vermes. O ponto que nós podemos mostrar aqui é que seja lá a doença que acometeu a vida de Herodes, Deus enviou, julgando Herodes, a sua vaidade e o seu orgulho. Preste bem atenção, meus irmãos. Deus não trata como inocente quem busca a glória que é dele. Mesmo governos, mesmo políticos, mesmo reis, que têm autoridade, que têm soberania, mas não é ilimitada. Antes, ela é limitada pela vontade de Deus, que estabelece os limites de cada esfera da nossa sociedade, inclusive do governo. E quando eles ultrapassam isso, estão passíveis de receber o juízo do Senhor. Finalmente a história termina nos falando que enquanto Herodes morria, a palavra de Deus se multiplicava. Lucas não está falando isso despropositadamente. Ele quer mostrar claramente o contraste em que Deus toma a vida de Herodes e dá continuidade aos seus planos de chamar para si povos de todas as línguas, tribos e raças, através da pregação do Evangelho. Crescia a palavra de Deus, se multiplicava, e é nesse contexto que chega Barnabé e Saulo, cumprida sua missão em Antioquia, para entregar a oferta a Jerusalém, e chegaram inclusive com João, aquele filho de Maria que nós já mencionamos. Meus irmãos, algumas coisas que eu gostaria de deixar vocês guardando aí para ficar em casa com essa mensagem. Algumas coisas que não podem nos escapar diante de tudo isso que vemos ou que vimos nessa história. Primeiro, nem sempre Deus livra. Isso é uma coisa que precisamos ser lembrados. Nós vimos aqui o martírio de Tiago, apóstolo do Senhor. Homem que estava comprometido com o Evangelho, comprometido com a palavra, mas que assim mesmo foi alvo de um governo déspota, com um poder injusto, e matou a Tiago. Nem sempre nós somos livres do sofrimento. Nem sempre nós estamos livres de punições, inclusive injustas, de estados e outras coisas. Mas somos chamados à morte todos os dias para pregar o Evangelho. À semelhança de Tiago, somos chamados a nos comprometer com a pregação do Evangelho até a morte. E, se possível, falando de Jesus até o nosso último segundo. Segundo, a igreja deve estar sempre comprometida com oração. Nós mais uma vez somos lembrados, e essa ênfase que Lucas faz no livro de Atos não pode nos escapar no sermão. Lucas está toda hora dizendo: a igreja está junta orando. A igreja está junta orando. Isso não é à toa. É porque essa é a forma como a igreja se relaciona com Deus. É a forma como a igreja se mostra comprometida com o seu Senhor, na dependência dEle, porque Ele é o Rei. E Ele sempre responde às orações. Ele pode responder de muitas maneiras. A Tiago, Ele respondeu com a morte, trazendo-o para si. A Pedro, Ele respondeu com a libertação miraculosa. Terceiro, nós somos chamados a admiração e surpresa. Mas ao mesmo tempo, cuidado, Deus é Deus, não surpreenda tanto assim. Nós somos chamados a confiar no Senhor enquanto oramos. Deus tem poder
para mudar a nossa história, para mudar a nossa situação atual, inclusive, que nós estamos vivenciando. Tanto com relação a governos, como eu acabei de mencionar, governos de atropelos, de decretos ruins, de leis estranhas, de confusão política. Deus tem poder para nos livrar disso. Mas mais do que isso, Deus tem poder, inclusive, de extirpar a doença que hoje nos assedia. E mais ainda do que isso, Deus tem poder para fazer de nós mensageiros da sua palavra, ainda que nessas circunstâncias. Por isso, confie no Senhor, como Pedro confiou. Você pode dormir hoje, confiando no Senhor, mesmo sem saber o que vai acontecer amanhã. Mesmo sabendo do lockdown, mesmo sabendo que amanhã você não vai poder sair de casa. Pedro também não podia sair da cela da prisão. Mas ele confiou no Senhor. Não dê vazão à ansiedade pecaminosa, à tristeza profunda de desconfiança com o Senhor. Porque é na confiança nele que nós vamos encontrar paz para o nosso coração. É saber que Ele, realmente, na sua maravilhosa graça, nos surpreende com o seu poder e a sua bondade. E por fim, meu amado irmão, minha amada irmã, governos não podem vencer o Evangelho. Governos não podem vencer a igreja. Tome cuidado com idolatria. Aqui vai algumas exortações especiais para nós. Cuidado com o messianismo político. Não há nenhum político que esteja ausente de críticas e que nós não precisemos chamar a atenção. Hoje eu estava vendo um vídeo, fiquei muito... A gente ri para não chorar, né? Mas fiquei muito entristecido com esse vídeo, onde um grupo de aparentemente cristãos faz uma paródia com uma música de Tiririca para falar sobre cloroquina, dizendo que em nome de Jesus a cloroquina ia dar certo, e cantando isso diante de Bolsonaro. Irmãos, isso se assemelha muito a essa situação de Herodes. Declarações como essa, situações como essa, aceleram a morte do presidente. Cuidado. Nós não podemos agir dessa forma. Devemos tratar homens como homens, falhos, que precisam ser lembrados dos seus limites. Isso diz respeito ao nosso presidente, diz respeito aos deputados, aos senadores, aos nossos ministros da Justiça, diz respeito aos ministros do Tribunal Federal, diz respeito aos prefeitos, aos governadores, diz respeito a todos aqueles que estão investidos de poder. Mas ao mesmo tempo nós devemos lembrar que nenhum deles, seja o mais inimigo do Evangelho, qualquer um deles que seja, aquele que esteja mais exposto a atrapalhar a vida da igreja, nenhum deles pode vencer o Evangelho, impedir a pregação do Evangelho. Não. Herodes não conseguiu. Ninguém consegue, porque o Senhor é poderoso e vai impedir. E Ele pode agir de muitas maneiras. Estejamos atentos. O Senhor é Deus que pune. É Deus que com poder rege esse mundo. O nosso Deus está no seu trono. E nós, seus filhos, sabemos bem que Ele é supremo. O nosso Deus é supremo. E é por isso que podemos confiar nele. E é por isso que podemos estar certos da nossa história. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, obrigado pela Tua palavra, pela forma como o Senhor nos lembra verdades que não podemos esquecer. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor prescreveu para nós essa dose, esse remédio tão maravilhoso da Tua palavra. Obrigado porque foi o Senhor mesmo que escolheu esse texto para ser pregado hoje. E porque nós podemos ser exortados, confortados e encorajados por Ele. Faz com que meus irmãos, pelo Teu Santo Espírito, possam confiar nisso, para a Tua glória. Em nome de Jesus. Amém.